Minha gente, meu povo, olhe aqui nos meus olhos. Ei, psiu, você aí, psiu. Olha aqui nos meus olhos. Muito feliz em mais uma vez a gente ter a oportunidade de juntos caminharmos o nosso programa de todos os dias, que é o Olhe nos Meus Olhos. Eu aqui, Renatinho Soares, deste lado, recebendo sempre os melhores convidados para trazer ao nosso público, à nossa audiência, as contações de histórias, as histórias de motivação, de inspiração, ainda temáticas diversas, desde temáticas na área de saúde, família, relacionamento, projetos, política e os temas mais diversos nós discutimos aqui no nosso programa. Na TV, no canal 25.1, ao vivo, eu estou olhando nos seus olhos nessa hora. Muito obrigado pelo carinho da audiência, muito feliz também por você aí ter esse compromisso de ser facilitador, aumentando a nossa audiência e compartilhando a nossa mensagem. Agora, quando você pega o seu celular, faz uma foto da TV aí dizendo que está assistindo o nosso programa, vai encaminhando para os seus amigos do WhatsApp, Telegram, ainda Instagram pelo aviãozinho mandando para todo mundo. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, fica atento, se inscreva, é de graça, não paga nada e você recebe tudo aquilo que acontece de forma especial quando você ativa as notificações também aí. Então vamos lá, deixa eu desejar um bom dia, boa tarde, boa noite para quem no YouTube está assistindo o nosso programa agora. Eu não sei qual é a hora que você vai ver, a hora que você vai dar o play aqui no nosso programa, no nosso vídeo, na TV em única exibição, aqui no rádio 98.3, na Rádio Líder Gospel, tá na Líder, tá ligado em Jesus. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Rádio, TV, YouTube, TV e rádio, esse é o nosso programa de todos os dias, recebendo hoje aqui mais um daqueles convidados. Nós estamos vivendo, o Brasil vive um momento que antecede o período político. Na realidade, nós vivemos políticas de forma constante, políticas públicas, políticas de desenvolvimento, política de atenção. O tema político, ele é constante. Ele não some hora nenhuma do calendário, não é que é vivenciado por nós. Seres humanos, você do outro lado, tenho certeza que já sabe que no ano que vem, em outubro de 2026, nós teremos mais um pleito político, será colocado à disposição dos eleitores do Brasil de decidir o futuro da nação quando vão votar em presidente, no estado vão votar para senador, governador, deputado estadual, deputado federal, e o calendário está muito perto, nós estamos em contagem regressiva, 12 meses que antecedem esse período, já 2026 chega. Nada mais oportuno do que trazer um amigo que eu considero como uma das mentes mais pensantes e iluminadas do Ceará, destaque no Brasil, na rede social, é um gigante da comunicação, publicitário, já desenvolveu várias campanhas, para além do Ceará, escreve vários projetos, está aqui no dia de hoje emprestando um tempo muito especial, conhecido como Neném Dias, da articulação. O Instagram está aparecendo aqui e com salva de palmas eu recebo esse meu amigo que vai ser sabatinado no dia de hoje. Seja bem-vindo, meu amigo. Valeu, Renatinho, valeu, turma boa aqui do Olhe nos Meus Olhos. É um prazer imenso ser convidado, estar presente aqui para a gente conversar sobre política, bater esse papo massa, né? A gente que faz articulação, que está no dia a dia, nos bastidores, a gente pode agregar de alguma forma para quem está nos assistindo, para quem vai conferir aí esse episódio, tá bom? Muito bom, feliz aqui em receber você, já fiz aqui uma prévia da sua biografia, olhando nos seus olhos, ei, olha aqui, ó, sempre que o Neném for falar, você coloca nos olhos dele aqui, porque para quem pensa em um futuro político pode anotar tudo, porque vai receber uma aula prática, dicas que vão levar você para a próxima estação, fazendo você avançar muito e conquistar o sonho de ser, quem sabe, um homem público trabalhando em prol da sociedade. Neném tem muita experiência e vai falar. Eu fiz questão de trazer você aqui no calendário que antecede 12 meses. Outubro está findando agora e nós vamos caminhando para daqui a pouco acelerar tudo. Acaba o ano, mas não acaba outubro, né? Rapaz. Eu achei que já passou muito veloz. Como é que pode? Mas aí teve gente que já falou para mim, nossa, nunca demorou tanto o mês de outubro assim. 6 pode olhar aí. Vamos firme. Eu quero que você conte sua história lá do início. O Neném Dias nasceu aonde, é filho de quem e por que a política? Rapaz, Renatinho, a minha história com a política sempre foi muito pertinho uma da outra, por conta que minha mãe e meus irmãos sempre gostaram muito da política e eu, novo ali, já sempre estava ao lado.
Em 2004, meu irmão ajudou um candidato a vereador aqui de Fortaleza. E eu ainda muito novo naquela época, eu tinha uns 14, 15 anos. E aí eu comecei a perceber como é que funciona a política e tal. E esse vereador, naquela ocasião, nunca tinha sido eleito antes. E naquela ocasião foi eleito através da administração do meu irmão, Que das legal. estratégias Muito e tal. bom. E isso nos fez criar uma visibilidade muito grande no Grande Pirambu. A sua região, Grande Pirambu. Que é do Grande Pirambu. Você nasceu ali? Nasci. Qual foi a me criei maternidade que você ali. nasceu? Nossa Senhora das Graças, que nem existe mais. Essa maternidade teve político que fez muito parto lá, né? Lá não brinca não, viu? Lá era menino demais. É verdade. Inclusive, meu vizinho nasceu no mesmo dia que eu, na mesmo horário, e a minha mãe só ganhou, ele ficou mais velho de mim, da minha pessoa, meia hora, uma hora, porque Foi? minha mãe teve que ir a pé. Minha mãe foi a pé, macho. Pra ter a criança. Foi. Aí chegou lá e tal, aí veio você pra a terra, pro mundo aí com essa missão. Aí, isso daí. Quando foi 2004, elegeu lá o vereador. Em 2008, minha mãe foi candidata a vereadora. Ah, foi? Minha mãe foi candidata a vereadora de Fortaleza. Uma campanha na época muito franciscana, com muita dificuldade. E eu lembro que na última semana a gente batia xerox de santim. Rapaz. Porque não tinha condição de fazer o santim. E mesmo assim, conhecendo pouco meu irmão naquela época, como se funcionava a política, Sim. né? E aí a gente teve um resultado, foram mais de 2.000 votos ali na região. E isso é muito bem votado. Inclusive a minha mãe vai estar sendo homenageada agora, vai Olha, que receber legal. o título de cidadão fortalezense. Muito bom. Né? O vereador Cláudio Lima, já deixa aqui um abraço, Sim. que é meu primo. E fez essa solicitação e vai fazer essa menção a ela. E aí a gente começou a sentir o sabor da política dentro de casa, né? A gente apoiava muitas outras pessoas, mas dessa vez a gente resolveu dar a cara a tapa. Com 15 anos de idade, então você já adolescente Já via começava meu irmão ali a vivenciar esse momento. no percurso, aí 17, 18 anos ali já em 2008, minha mãe candidata, e aí A família toda abraçou e disse vamos. vamos pra cima, Deus foi bom, a votação espetacular, ficamos conhecidos no cenário político. Meu irmão, que era o nosso linha de frente ali, começou a conhecer outras lideranças políticas, ter acesso a outras lideranças políticas. E aí em 2010 houve um apoio da nossa família para candidato a deputado estadual e federal. E em 2012 o meu irmão convidado para ser chefe de gabinete do atual deputado estadual na época, Adair Carneiro. Muito bom. Né? Meu irmão, para quem não sabe, é o Lenilson Dias, com certeza alguém deve lembrar que for assistir dele. Sim. É uma pessoa muito conhecida no cenário político. E nessa construção, meu irmão, chefe de gabinete, deputado estadual, foram construindo para ele ser candidato a deputado federal. E aí o meu irmão nem veio para cá para perto, vem trabalhar com a conhecer, gente. vem sentir um pouco da Assembleia, os Legal. bastidores, senta aqui para tu ver aqui como é que a gente faz. E aí a gente sempre trabalhava muito próximo, ele, meu outro irmão, João Dias, a gente sempre estava muito junto. E aí a gente foi entendendo como funcionava a dinâmica, porque a gente conhecia Sim. a política, a campanha, né? Tá. Mas não conhecia como funcionava ambiente mandato, real do dia a dia. né? Os corredores da Sim. política. E aí a gente começou a conhecer, meu irmão passou lá um bom tempo, um deputado. Dentro desse tempo ele começou a planejar junto com um deputado e outros deputados, que o Adair era melhor naquele momento de 2014 vir candidato a deputado federal. Olha. Meu irmão coordenou a campanha do Adair, foi o linha de frente da campanha dele, foi o que deu o pontapé inicial, montou toda a estrutura junto com a gente, toda a estratégia. E o Adair, ele também era um que só batia na trave. Né? Ele vinha candidato a deputado, mas batia na trave. Sim. E tal. Quando a gente entrou na campanha do Adair, a família foi pra cima, o meu irmão ali, que era o nosso linha de frente, o nosso líder. Então o Adair pegou um novo ritmo de fazer política, né? E assim a gente conseguiu o êxito. O Adair tirou na época quase 114 mil votos. Olha aí, rapaz. Votação expressiva, uma votação, né, que fez ele também se destacar bastante. Projetava naquele momento deputado federal saído dessa articulação de vocês, desse trabalho. Foi um trabalho, o Adair também trabalhou muito, fez muito mesmo na época. Corria muito, era uma loucura, Você estava com quantos anos aí já? Aí eu acho que eu tinha
23 anos. Caminhando 22, na 23 força anos. da juventude, vendo todo dia o que acontecia, como é que era. E- Deixa eu lhe fazer uma pergunta, você continua só colocando uma vírgula aqui. Nesse período das estações de 15, 16, 17, você estava vendo Fortaleza sendo transformada também pelo gestor que estava naquela época, o trabalho ia acontecendo. Você achava que já ia ser aonde você queria perpetuar, criando firmeza, sustentação, raiz? Ou você ficou em dúvida, será que é aqui mesmo que eu quero? Porque nós falamos hoje de uma política muito diferente. Né? Hoje nós falamos de uma política prática em mídias sociais. Boa parte dela, ela resume-se muito na palma da mão de quem tem ali agora a oportunidade de ter o seu celular e vai viver de espectador assistindo o que passa nas redes sociais. Lá atrás não tinha, ou estava de forma embrionária, a chegada da tecnologia, não é? Talvez era o ICQ, o MSN, o Orkut, não é? Não dava para trazer essa frente toda, não. O cara tinha que ser bom mesmo ali na ponta, conversando, falando. Não era contação de história, porque o horário que tinha era o horário da TV e o do rádio da propaganda eleitoral. Então, com 16, 17 anos, você vai começar a viver tudo isso. Você começou a entender que era o seu lugar de habitação que você queria ficar? Não, naquela época eu estava terminando o ensino médio e aí minha visão era totalmente fora da política, mas em contribuição ao meu irmão, minha família ali em apoio, né? De estar numa bandeira, de entender uma logística e outra, de na época pintava-se muro, né? Então a gente acompanhava a pintura do muro, toda essa parte, mas não tinha essa pretensão. O meu sentimento sempre foi o lado dos negócios. Então, em 2012, quando meu irmão chama a gente para estar perto, eu abro minha primeira empresa ali em 2013, que era uma empresa de mídia. Né? Na minha área, algo que eu tenho conhecimento, e então eu começo a explorar em paralelo à política, mas sempre deixando a política como um segundo plano. O meu irmão sempre foi o nosso líder, né? Então aquilo, para mim, ficava muito claro que ele dominava a política em geral e eu seguia o meu caminho de boa, nós se entendia sempre nesse quesito. E meus negócios foram crescendo, se desenvolvendo, se transformou numa agência de publicidade. O Adail vence a eleição, eu faço uma parte do marketing do Adail, eu faço uma parte dos deputados estaduais que foram lançados, né, na campanha, em apoio aos pequenos deputados que queriam criar projeção. Inclusive, na época, o meu primo, já em 2014, foi eu que fiz a parte do marketing dele, da publicidade dele, o Cláudio Lima, em 2014. E aí, acontece 2014, quando a gente sente os bastidores, sente toda a sensação de ter uma campanha, porque a gente saiu de dois mundos diferentes. A gente era pobre, fazendo política, e a gente vai para um político que tem estrutura, condição. Então a gente aprende o outro mundo, né? A energia, a velocidade. A gente aprende o outro mundo. A gente pegava, fazia um milagre com pouco que tinha, né? O meu irmão costumava dizer que a gente do pouco fazia o muito. E quando a gente começou a pegar o muito, ainda que a gente não tem falta de material, dificuldade de comprar bandeira e de pedir bandeira. Meu irmão foi candidato a vereador em 2012, inclusive. Nesse 2012 a gente tirou uma votação muito boa, uma campanha totalmente franciscana, de doações, só para você ter ideia, de pedir doações de bandeira. Tinha condições de fazer nem bandeira, então a gente sabe os dois lados da moeda. Quando a gente pegou a estrutura, a gente vai ser com muita energia, mas agora com muita experiência. Estruturar e botar o negócio para torar. E assim foi, ele fez uma campanha de forma muito bem feita, estruturou a campanha, trouxe grandes nomes, grandes deputados para apoiar a campanha do Adail, e o resultado veio nas urnas. Nós já podemos começar então trazendo aqui parte da sua história, facilitando, olhando aqui nos olhos dessa pessoa, falando ao coração e chamando a atenção de você que ouve pelo rádio 98.3, Rádio Líder Gospel, na TV no canal 25.1 e no YouTube, Olhe nos Meus Olhos. Estou recebendo o Neném Dias hoje comigo aqui, muito feliz. Olha, nós estamos vivendo um tempo diferente desse tempo lá atrás, que não existia internet, não existia esses avanços. Falei aqui, o Neném começou a trazer muita informação. Lá atrás,
os fenômenos políticos que existiam, eles ou eram grandes comunicadores, ou artistas, cantores, alguém que já tinha uma grande... Da TV, né? Isso, uma grande apresentação, para ir conquistar o voto lá seria um pouco mais fácil, porque ele estava na frente. E agora a gente começa a ver um cenário que está surgindo, pessoas que vão para a internet e que vão falar. E elas saem da sua idade ainda de 16 para 17, 18 anos. A gente já vê uma turma boa falando aqui sobre posicionamentos, pensamentos. Isso é de trazer para conscientizar, despertando outras pessoas a se envolver? Ou você acha que tem que esperar mais tempo para poder colocar a cara para defender um direito ou um pensamento? Como é que você acha? Não, a política ela mudou muito, a dinâmica é outra. E as redes sociais, ela potencializa e, ao mesmo tempo, ela deu igualdade. Como você disse, poucos tinham acesso à TV, poucos tinham acesso à comunicação naquela época. E hoje você com o celular na mão, você consegue atingir milhões de pessoas. Sim. Então, ela deu igualdade. Então, uma pessoa que tem seu ponto de vista, sua formação, também, que é muito importante você ter personalidade na política. Não adianta você... querer ser político só porque acha legal e bacana, tem que ter a sua própria personalidade. Sim. E a sua identidade, e isso daí tem que atrair as pessoas a lhe seguir, a curtir, comentar, compartilhar, e dentro dessa expectativa a pessoa ser aberta para amadurecer. Sim. Né? E aí você vai amadurecendo dentro da política. Eu digo que política é você trocar as rodas dos 4 carros, ou as rodas o pneu, os 4 pneus dos carros em movimento. Então, a política ela tem muito disso. Se você esperar hoje, na velocidade que está acontecendo a política, meu irmão, para você se conseguir ter voz, aí você perde muito tempo. Então o tempo é esse, já, não dá para esperar não. Tá Quem 18 pode... anos, pô, tem mídia, tem argumento. Pensa? Aí para cima, velho. E... Agora estuda. Tá. Né? Existe... Hoje também muito conteúdo importante nas redes sociais que não tínhamos antes, informações que nós não tínhamos acesso antes. E dá para estudar, para não falar qualquer coisa também, falar merda, procurar falar coisas que não tem nada a ver com o momento atual da política. Política não é ser oposição por ser oposição, nem ser situação porque tá dando tudo certo. É saber ser o centro ali e entender como vai prosseguir num caminho para melhorias para o povo, pensando no povo, pensando nas pessoas. A essência é essa. Você sente no seu coração que você foi chamado como missão para ativar pessoas também, pensando em outros, ou é só uma carreira profissional? Você até tem o conhecimento, estudou, sabe como é que faz, tem tudo que a gente pode destrinchar aqui, vamos fazer isso no programa, mas eu quero entender com você. Você entende que você é um braço de facilidade para outras pessoas, despertando? Seja você um futuro candidato, corra, vá atrás de fazer bem ao próximo, ou você tem um pensamento, não, eu estou aqui, sou profissional e quem me contratar eu vou lá e faço. Não, o que aconteceu, Renato? Em 2015 acontece um momento muito triste na nossa família. Meu irmão falece, né, morre. Esse o irmão que era o líder. Que era o líder, e aí a gente ficou sem essa frente, né? Então, eu digo que ele deixou, para mim, a herança que o meu irmão deixou foi muita coisa, muita informação, muito aprendizado, mas também a política. Certo. Então, a partir daquele momento ali, realmente eu acabei se tornando uma pessoa que, de alguma forma, continuou o que ele vinha fazendo, continuou o processo dele. E aí a gente começou a fazer campanha. Então, quando você para pensar, nesse sentido mais, o que eu estou fazendo aqui? Qual o propósito? Qual o propósito? Ponto. A gente pensa, eu acho que sim, eu acho que a gente está aqui para ajudar as pessoas que têm espírito público a chegar lá. Muito bom. Essa é uma sensação que eu tenho dentro de mim. Obviamente que profissionalmente também é algo que eu gosto, né? E como eu tinha agência de publicidade, tive a agência de publicidade por 10 anos e fiz muito marketing político, então esse conhecimento juntou uma coisa com a outra e me tornou algo que eu tenho paixão de fazer, porque precisa muito de pessoas também nos bastidores que pensam nas pessoas. Muito bom. Para não ser só algo frio. Tá. Algo de um controle remoto aqui, aí, mas faz assim, não, pô.
Tem sentimento, Tem que né? ter, tem sentimento, paixão, desejo de ajudar, de cooperar e fazer esse trabalho que a gente vê quando... existe também uma diferença muito grande. Eu posso dizer isso e outros também que estão aqui participando do nosso programa, que percebem o que é verdadeiro, autêntico, autoral e o que é criado, o que é um personagem. O político que é verdadeiro e o político que é simpático, porque agora a sua assessoria, a sua equipe está dizendo, sorria um pouco mais. Isso daí, claro que política, comunicação é estratégia, certo? É importante que você, porque às vezes o político ele acaba pecando por conta da sua personalidade mesmo, e aí isso acaba gerando uma falha. E se você tiver no mandato, vai gerar uma grande repercussão, então pode gerar negativo, como pode gerar positivo. Então é importante a comunicação estar ali perto do ouvido também, dando a dica, mas sem querer blindar demais, certo? Você tem que deixar o cara sentir as pessoas, né? Então, o meu trabalho na articulação política, quando eu comecei mesmo a estar na linha de frente, e um dos pontos mais importantes que eu gosto é de conhecer novas pessoas, entender a história dela e agregar dentro de um projeto. Bom. Muito bom. Trazer ela para dentro de um projeto, dizendo, aqui existe realmente um projeto, até porque se eu estou, entre aspas, vendendo esse projeto para a pessoa, é porque eu comprei a ideia do cara. Sim. Então, se o cara tiver só começo e meio, para mim não é interessante. Então, o cara tem que ter começo, meio e fim. Muito bom. Né? Então, a gente vai construindo junto esse projeto e exitoso, né, para que a gente consiga enxergar realmente um futuro de mudanças nas políticas públicas, para que não seja só mais um. Não adianta fazer, eu sou candidato porque eu quero tirar uma votação X. Existem estratégias, mas com pensamentos futuros. Eu quero ser candidato a deputado estadual porque eu quero ser prefeito do meu município, então eu preciso me projetar, aí sim. Mas por financeiro, para se dar bem, para mim isso não é risco, é perigoso. Não vale a pena para uma pessoa que está na profissão, que está criando também dentro de sua bagagem ali na política. Eu oriento, busque político que tenha projeto de verdade, real. Muito bom. Quando você fala desses detalhes aí, da paixão que eu fico vendo aqui a facilidade, agora voltando, aqui o povo está nos assistindo via TV, que invade a região metropolitana, vai muito longe, ninguém sabe onde está chegando agora. No YouTube, sem limites, internet, o mundo todo. Talvez alguém que esteja nos assistindo esteja em um outro continente agora assistindo o nosso programa. Ouvindo aqui pelo rádio 98.3, tem aí outras pessoas que estão nos ouvindo em outras cidades do estado do Ceará. É bom. Aí não tem limite. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: tem político que se lança para ser candidato a alguma coisa, mas não sabe da sua região, não conhece o bairro, não conhece o município, não conhece nada. E vive esperando outras pessoas virem trazer o diagnóstico, o parecer para ele. Quando você falou aqui, disse, eu continuo morando lá no Pirambu. É nessa região que você mora? Você conhece bem? Eu moro ali? Hoje na Francisco Sá, que é o conhecido como Pirulito, né? Pirambu Carleto. Vamos lá, quem está em Fortaleza aqui, quantos bairros mais ou menos fazem ali esse elo de ligação? Faz a regional 1 ali, não é? Não. Você tem de cabeça aí? Você conhece? Já foi aonde lá nos bairros lá? Vamos lá. Vou falar aqui, Jacarecanga, Carlito Pamplona, Álvaro N, aí Jardim Iracema, Floresta, Jardim Guanabara, Vila Velha, Barra do Ceará, Cristo Redentor, Pirambu e Sol. Nossa Senhora das Graças? Não tem mais, conta mais. Tá. São 10 bairros hoje, que tem em torno de 188 mil eleitores. Né? Só na Regional 1, 188 mil pessoas estão aptas para votar. É um grande município, é uma calcaia. Sim, e tem o poder de decisão e de escolha esse povo. Você acredita que se o povo tivesse um pensamento de unidade na escolha, todos eles que são colocados como políticos deveriam dar satisfação, teriam obrigação, porque agora o povo fez a escolha, o povo votou. Mas o que acontece, ou pelo menos alguém pode pensar aqui, é o seguinte: depois que faz o voto, até esquece quem votou na pessoa que ela teclou na urna lá. Isso aconteceu muito no passado. Depois da internet as coisas mudaram. Hoje as redes sociais é a extensão da memória das pessoas. Então, vai estar arquivado em quem você votou. Então, eu esqueci. Não, tá lá nas suas redes sociais. Foi você que contribuiu. Entendeu? Então, a pessoa tem que ter muito cuidado na escolha e também entender que quando você perde uma eleição, como foi no caso agora de Fortaleza 2024,
Quando você perde uma eleição e o candidato que sobressaiu, que deu certo, que é o Evandro Leitão e o André Fernandes ali no segundo turno, ele também pode entender que precisa abrir mão de algumas ideias para abraçar todo mundo. Contemplar o maior número. O maior número de pessoas, e ele sabe disso, é um cara altamente preparado. Mas qual é o lance? É você entender que hoje não tem... você for fazer uma pergunta na reunião, você lembra que você votou em 2018? Não vão lembrar. Mas se pedir assim, pega o seu celular e olha aí no Instagram, uma postagem, você tem uma foto sua com o seu candidato, vai ter. Vai aparecer. Possivelmente, se não tiver insatisfeito também, né? Tá. Se o cabo não tiver cumprido, a pessoa paga logo, esse daqui me enganou, não sei o que, não sei o que. Então tem esse sentimento hoje, na minha visão, de que as redes sociais é a memória estendida das pessoas, né, relacionadas às redes sociais. Muito bom. Falando sobre o bairro, falando sobre liderança, a importância de quem pensa em se projetar na política com o estrategista publicitário. Um líder de destino aqui na pauta política tem pensado muito em como pode ser útil, usando o talento, a formação, o dom que Deus deu a ele, para avançar em projetos, não um projeto de poder qualquer, mas um projeto de poder para o povo, que pode revolucionar a história do povo. Você já viu quem passou pelo processo eleitoral, venceu, o povo foi cobrar, se você quiser falar o nome, tudo bem, pode falar, se não quiser, fica à vontade, mas o povo foi cobrar e depois essa pessoa não deu atenção e nunca mais foi eleita. Isso daí é muito comum, eu fiz inclusive uma pesquisa, né, que é a questão da margem que existe hoje, na grande maioria nas câmaras e assembleias, de candidato de um mandato só, né, que eu digo que... E eu sempre reforço isso para os amigos que me pedem consultoria, auxílio. Olha, uma das prioridades que você tem que fazer quando você for eleito é manter o seu grupo que venceu a eleição. Atenda eles primeiro, depois você vai atendendo as outras pessoas. Muitos desses daí pecaram. Eu vou dar um exemplo de que isso daqui é algo que você tem que notar e perceber que realmente vai acontecer. A maioria das pessoas... que eu estou dizendo os linhas de frente, certo? Que ajudaram o Bolsonaro, a maioria ficaram para trás, não foram atendidos, certo? Uma boa parte dessas pessoas, não estou dizendo os deputados, essas novas lideranças, estou dizendo os linhas de frente da campanha, os caras que estavam lá nos bastidores fazendo acontecer, não continuaram com ele, certo? E o que aconteceu 4 anos depois? Não veio a ser eleito. Pronto. Eu estou falando nível presidente, certo? Então, nível vereador, né, assembleia, prefeito, etc. A tendência a acontecer não quer dizer que isso é matemática, né? O resultado vai ser esse. Não. Claro que pessoas são diferentes umas das outras, mas você precisa atender as pessoas, você precisa abraçar, você precisa conversar até quem lhe enganou, porque também tem o outro lado da moeda. Sim. Tem o cara que senta com político, com articulação, com coordenação, morre dizendo que trabalhou, que vai votar, que isso, aquilo, outro. Quando o cara vai lá na frente, que já aconteceu, fatos comigo, o cara tá com adesivo de carro de outro candidato, o cara votou em outro candidato e vem depois na cara de pau dizer que votou com ele. Covardia. Pronto. Então, mesmo assim, o meu conselho é que atenda, converse e não resolva, né? De alguma forma não resolva. Mas muitas vezes, se houver realmente... uma cordialidade em algum momento, sempre tem que prevalecer a diplomacia. Na política, a diplomacia sempre tem que prevalecer. Quando você fala sobre esse tema de diplomacia, fala na política, aqui o nosso público, nessa hora assistindo a televisão, tá talvez alguém triste, alguém agitado, alguém cansado. Eu vou caminhar aqui pelo coração dessa pessoa, no rádio ouvindo agora. Eu disse, essa pessoa está dizendo o seguinte, eu falei uma bobeira, eu distratei uma pessoa, e agora o que eu falo? A diplomacia deve ser colocada em evidência, não é? A Bíblia vai falar do longânimo, é melhor o longânimo do que o herói de guerra, é melhor o compassivo do que o cara que é aquele que é destemperado e que vai para cima de todas as coisas. E para a vida, no quesito político ou em outros nichos também, que essa complacência, que essa diplomacia seja constante, porque senão já viu. E aí eu faço uma pergunta a você, tem políticos que ficaram esquecidos, não é? Venceram uma e esqueceram, tentam voltar e não conseguem. Tem outros que não vão por timidez, ficam parados, sabendo que existe um apoio do outro lado. E tem aqueles que nem sabem
né, o tamanho do seu valor. E nós estamos falando de níveis de pessoas diferentes aqui. Eu queria que você trouxesse um ensinamento para essa pessoa que tem vontade, mas nunca se testou, não sabe onde é que está. Qual é o primeiro momento? O que é que ela deve começar a fazer, vivendo as etapas, para apontar então e dizer, eu sou essa pessoa? Não se é candidato sem 3 pontos iniciais. Você tem que ter 3 coisas já formalizadas na sua pré-campanha, na sua ideia de ser candidato. Primeiro, grupo. Você precisa de pessoas. Segundo, partido. E terceiro, você tem que ter recurso, estrutura. Sem essas 3 coisas aqui, você vai sentir dificuldade. E pode ter certeza que ninguém faz campanha sozinho. Ninguém consegue se eleger se não tiver o partido. E principalmente se não tiver recurso. Tem que ter o recurso. Pode ser o mínimo? Pode ser o mínimo. Mas tem que ter. Precisa, né? Precisa. O embrião das coisas, eu nunca fui candidato, agora eu quero ser candidato. É você ter conexão com outras pessoas. Então você tem que conhecer, eu quero ser vereador, tem que conhecer seu bairro, tem que conhecer a história do bairro, tem que conhecer as ruas do bairro, tem que ter uma noção da sua cidade, né? Tem que aprender mais sobre a sua cidade, tem que estudar. Né? O ideal é que você contrate inicialmente um articulador político, né, com know-how e um marketing bom. É o ideal. E aí ele vai, juntamente, os dois vão trabalhando para que você consiga ter projeções e saber o que você vai vender na internet. Não é para ir só por ir. Aí você vai construindo essas suas sensações de querer ter um projeto, de querer mudar, melhorar a situação do seu bairro, como pode ir por esse caminho. E aí, didaticamente, por ter contratado profissionais da política, você vai alcançar o crescimento que eu digo muito, Renatinho, que você tem que ir de forma escadinha. Primeiro passo, segundo passo, terceiro. A política, ela tem um tempo diferente, eu costumo dizer isso, certo? O tempo da política é diferente do nosso tempo. Enquanto a gente está aqui no podcast, aqui, conversando, batendo papo, tem muitas negociações acontecendo. Sim. Tem muito cafezinho de padaria acontecendo, né? Junções, reuniões e etc. Então a política ela acontece numa velocidade que você, para acompanhar, você tem que ter um ritmo. Quando você fala sobre estrutura, não quer dizer que de jeito nenhum, jamais, essa pessoa que não tem, ela não pode concorrer. Ela pode, sabendo que a condição vai ser menor. Acontece ainda o que aconteceu, alguns outros pleitos, que um candidato se lançou sem ter condição, foi lá e venceu. Você acredita que isso pode acontecer? Com certeza. O que acontece, né? Não é sinônimo de vitória ter dinheiro, certo? Na política isso não... Eu lhe garanto que não é um resultado vitorioso ter dinheiro, não vai lhe dar essa certeza de campanha batida. O que acontece é que muita gente tem pouco, muito às vezes tem uma estrutura bem menor e tem um resultado bem maior. É saber investir, saber cuidar. E quem não tem quase nada, só tem um celular na mão, pode virar um deputado federal mais votado do estado de Ceará. Pode sim. Então, o exemplo do André Fernandes, sim, certo? Que começou com o celular na mão, era o YouTube, e aí foi se destacando. Hoje, é o que eu falei, as redes sociais, ela deu igualdade para todo mundo. E outra, 70% das decisões políticas estão voltadas às redes sociais. Rapaz. Cada vez mais está sendo, cada dia, eu digo sempre, está sendo mais decisiva as redes sociais para o eleitor decidir em quem vai votar. Então, atenção, você que está nos assistindo aqui, olhando nos seus olhos, eu digo, se você tem um pensamento, tem responsabilidade, acredita que pode ser um transformador social, que pode ser uma voz para um tempo de mudança, quando o Brasil, o mundo não está normal, você tem todo o direito de exercer esse chamado, não é? Já que você está sentindo do seu coração. A vinda hoje do nosso amigo Neném Dias ao nosso programa é muito importante, porque algumas pessoas me perguntaram, rapaz, será que vai ficar tudo pior do que já está? Ou ainda existem pessoas que podem ajudar? O futuro, mulheres terão um valor devido na política? Eu queria que você falasse um pouco. Você acredita que ainda pode se ordenar, coordenar, ajustar e nós termos um Brasil
justo, uma cidade equilibrada, um Estado adequado com os direitos dos humanos para ser desenvolvido? Primeira pergunta, se ainda tem jeito, ainda tem rumo. E o segundo ponto é como você vê as mulheres no ambiente da política. Vamos lá. O Brasil tem melhorado bastante, certo? Se você estudar ao longo dos anos, tem tido uma evolução, um crescimento, mas nada da noite para o dia, num Brasil complexo, a qual é muito grande e está se construindo. Obviamente que é importante ter alternância de poder, né? Isso gera mais ânimo, mais vontade de fazer para quem está no poder. Mas eu acredito que a longo prazo, certo? E política se faz a longo prazo. A gente tem jeito sim, aqui no estado do Ceará também já melhorou bastante do que era antes, mas quando vai subir na régua, a cobrança vai ficando maior mesmo. Sim. Do Cid pro Camilo, do Camilo pro Elmano, a régua vai subindo, velho. Tem história, né? E os caras eram bons. O Cid fez a régua subir lá em cima, o Camilo também esticou, e o Elmano tem que buscar algo para surpreender os que passaram. E aí a dificuldade tá aí, né? O momento, o cenário hoje não é um cenário tão favorável para quem não souber se sobressair nessas situações. E Fortaleza também é a mesma coisa, a régua foi aumentando e foi dificultando. Mas eu gosto muito de dizer que política é personalidade. Sim. O político executivo, eu coloco até muitas vezes que é destino, sabe? O cara que ganha um mandato, o cara que vira deputado federal, deputado estadual e de repente se torna governador e prefeito. Eu acho que existe um destino, mas dentro disso tem que existir uma formação, um amadurecimento, né? A gente vê hoje o manuseio da oposição, hoje o Ciro, Roberto Cláudio ali, né? Para sobreviver, para ter uma sobrevivência da oposição. A gente tem o Elmano aqui do outro lado, junto com um grupo que já vem há mais de 20 anos. Existe essa sobrevivência na política. E no ponto feminino, eu acho que quanto mais mulher na política, melhor, véio. O problema é que as mulheres não estão tão dispostas, na grande maioria, de ser candidata. Elas pensam o quê? Tipo, não vou me desgastar, eu prefiro tocar a minha história, eu prefiro ser mãe, ser a esposa, eu quero empreender, mas ir para esse lugar. A gente vê que o número é pequeno porque não tem interesse ou é pequeno porque elas não querem? Vamos tirar pelo partido em si, quando vai formar uma chapa, né? A dificuldade para colocar 30% de mulheres é muito grande. Obrigatoriamente, o partido que vai lançar a sua chapa, na composição que for feita ou para estadual ou para federal, ou ainda para vereador, que são eleições diferentes, em calendários diferentes, mas vamos viver o calendário de 2026 agora, para você trazer aqui uma explanação. 2026 teremos uma chapa para estadual, chapa para federal. Para estadual, quantos candidatos vão disputar? 46 mais um. Tá. Para federal? Para federal é 22 mais um. Perfeito. Então, 30% dessa chapa de cada partido que vai colocar os nomes à disposição de estadual e de federal devem ter por obrigação 30% da cota feminina. Isso. Quando isso acontece, você que já viveu formação de chapa, busca por novos nomes para competir, percebe que é difícil? Difícil demais. A gente vê a dificuldade do presidente do partido, da gente que forma partido, que é solicitado o nosso apoio, colocar mulheres candidatas, certo? É muito difícil, elas ainda não se inserirem de forma 100% na política, e quando você vê a maioria dos mandatos em si, você vê que a minoria é mulher, velho. Então, tá crescendo, obviamente, existe um crescimento das mulheres na política, mas precisa crescer mais. Eu acho a mulher muito mais honesta que o homem, muito mais capaz do que o homem, multitarefa, e quando se
engaja na política, quando se entra na política, elas arrebentam. Muito bom. Atenção, mulheres do Brasil varonil, não é? Brasil brasileiro, povo de Fortaleza, o povo do Ceará. Mulheres aí, dê a sua oportunidade, a sua contribuição também de levar esse brilho, esse resplendor, a beleza, mas com a capacidade que vocês têm aí, se colocando à disposição de disputar uma vaga também. Renatinho, falando de mulher, basta a gente pensar aqui, vamos lá. Quem são hoje os pré-candidatos a senador no estado do Ceará? Na maioria dessa última apresentação, homens. Pronto. Né? Entendeu? A Priscila Sim. tá tentando ali, conversando, negociando, reuniões para tentar, mas é a única mulher. Mas já falou A, B, C, D, E, tudo homem. Não, a Priscila está aparecendo nessa condição. Eu acho que faz sentido essa competição, essa luta, não é? Essa busca toda, mas até no meu pensamento desanimador, porque são vários homens que alguém possa dizer, homens poderosos, não é? Que estão competindo, querendo competir, se colocando como pré-candidato. E vem uma jovem senhora à procura desse lugar também. Então você está falando dessa valorização, era bom que outras mulheres se colocassem à disposição. É por isso que eu estou dizendo. Realmente existe a falta delas lá também, a vontade. A gente coloca campanha de prefeito, né? Agora em 2024, poucos. Se tiver uma mulher, foi muito, eu acho. Sim. Se você começar a analisar o governo do estado, a gente fala do Ciro Gomes, a gente fala do Elmano, a gente fala de A, de B, mas não fala de nenhuma mulher em si. A última mulher que fez uma gestão aqui na prefeitura de Fortaleza foi Luziane Lins, né, que deu a Luziane em 2004, era uma aposta que ninguém acreditava, né, e surpreendeu todo mundo. Então, às vezes, falta mais essa claro que existe todo um processo, não é fácil sair candidato num partido, principalmente para majoritário, mas é necessário que as mulheres encarem, né? Muito bom. Essa situação. Olha, eu estou aqui com algumas perguntas que eu posso fazer para você, mas o nosso tempo está avançando muito. Eu vou fazer aqui, chamar a atenção dos nossos ouvintes, telespectadores, o nosso povo, a nossa gente. Olhe nos meus olhos com o Renatinho Soares aqui. Eu vou trazer a Visão Veículos, que é a loja de carros que eu indico. E logo depois eu volto com o Neném Dias aqui falando mais. Você está dizendo o seguinte, nosso programa hoje está despertando para que nós, mulheres, homens, nos organizemos e passamos então a ter essa responsabilidade. Quem pode mudar todas as coisas somos nós, homens ou mulheres, que vão se colocar à disposição para fazer o bem pelo outro. Porque alguém já disse, né, que se não gosta de política vai ser governado por alguém que gosta e que se dedica. Então, atenção, hein, gente? Atenção. Não é brinquedo, não. Tem oportunidade, o calendário está chegando e o que nós estamos vendo no cenário nacional e do Estado é uma necessidade urgente de pessoas que querem trabalhar, querem fazer bem ao próximo. Vamos lá, então, falar da Visão Veículos aqui. Atenção, hein? Olha, na hora de comprar o seu carro novo, seminovo, nacional, importado, não adianta procurar em outro lugar. Não precisa ir, não vá a loja nenhuma não, você tem que vir na Visão Veículos. Eu tô ali, quero te atender, no final de semana eu apareço sempre lá. Visão Veículos é a loja que eu indico, que eu recomendo e digo para todo mundo. Na hora de comprar o seu carro novo, seminovo, com as melhores taxas do mercado, a melhor avaliação do seu carro, que você vai dar de entrada um carro que se você tiver, a melhor avaliação do mercado também, uma frota nova, tem tudo que você pode imaginar, com os bancos que vão facilitar para você com toda certeza, as condições especiais e ainda bônus. Vai comprar um carro, fechou lá, na hora você ganha um tanque cheio presente do nosso programa. É só dizer, ouvi o Renatinho falando e quero o meu tanque cheio. Comprou o carro, ganha o tanque cheio. E tem muitos outros mais, bônus que vão ser colocados à sua disposição. O telefone está aqui, é o 99215-2079. 99215-2079. Eu vou chamar o VT e volto já já, trazendo o Neném Dias aqui, falando sobre esse movimento, calendário 2026, política que vem aí. Vamos lá, então. Você está procurando um seminovo com preço justo e qualidade? Então precisa conhecer a nossa loja. Aqui não vendemos apenas carros, entregamos confiança, respeito e acolhimento, porque nossa missão vai muito além do comércio.
Nossos carros são revisados e preparados com a segurança e a confiança que você precisa. E tem mais! Temos uma variedade incrível de veículos, do popular ao exclusivo, com preços que cabem no seu bolso. Venha viver essa experiência. Aqui seu sonho é tratado com seriedade e muito respeito. Somos uma empresa que seguimos princípios e valores. Cremos que servir bem é uma forma de honrar a Deus. Por isso, cada cliente é tratado com transparência e integridade. Passe aqui na loja ou fale com a gente pelas redes sociais. Temos ofertas imperdíveis esperando por você. Para você que é ouvinte do Óleo dos Meus Olhos de Renatinho Soares, preparamos uma bonificação especial. Entre em contato agora mesmo. Maravilha, meu amigo Adílio, muito obrigado. Visão Veículos é a loja que eu indico e que eu recomendo para que você faça a compra do seu carro com segurança, com garantia, com tranquilidade. Visão Veículos. Mandar um abraço a toda a família Visão Veículos e dizer que se pensar em comprar o carro já sabe onde é. Olha aqui nos meus olhos. Visão Veículos tem a solução para o carro, a realização do sonho da sua família. Vamos então voltar aqui com o meu amigo Neném Dias? Vamos lá, o tempo passa muito rápido, nós vamos caminhando para o fim. E as perguntas aqui que eu tenho para fazer é o seguinte: você já chorou no meio do processo político porque você perdeu ou porque venceu? Já choramos muito. Principalmente numa vitória, né? Que a gente sabe o suor. A gente tem um êxito muito grande na política, graças a Deus. Das campanhas que eu participei, 80% foi vitoriosa. Então a gente sabe a dificuldade desde o momento que você começa todo o projeto junto com o candidato para a gente chegar lá, e a gente passa por cada perrengue e tudo. Então a vitória é sempre saborosa, e derrota sempre, eu digo que deixa muito aprendizado. Tá. A gente sempre aprende com a derrota na política. Sempre faltou algo a mais que a gente sabe o que era, mas não tinha como fazer acontecer. Existem limites, né? Quando você fala de derrota aí com aprendizado, eu abro aqui o espectro para que todo mundo possa entender que serve para tudo na vida do ser humano. Porque não adianta, isso eu estou dizendo para você que sintonizou a TV aqui agora, canal 25.1, nós estamos ao vivo, você está nos acompanhando, eu, Renatinho Soares, olho nos meus olhos, Neném Dias aqui comigo, articulador político, no rádio também, você está ouvindo porque ligou agora. No YouTube você vai ter condição de ver quando quiser, ver lá o começo, voltar mais uma vez, e agora pode dar uma pausa, daqui a pouco você acompanha, a hora que você for dar o play tá tudo certo. Olhe nos Meus Olhos é o nosso canal, mas nós estamos falando aqui durante o programa de hoje sobre o calendário de 2026 que chega já já, porque nós estamos a um ano que antecede o período político que vai decidir o destino do nosso país, do nosso estado, quando nós teremos eleições para presidente da República, senadores, governadores, deputados estaduais e federais, e tudo isso já começa de forma muito frenética e acelerada a ser construído as perspectivas dos futuros pré-candidatos, candidatos, quem vai, quem não vai, como é que é essa luta toda. E eu trouxe um especialista aqui para bater o papo também e desfragmentando, mostrando para você que não é complexo não. Qualquer pessoa pode ser candidato. Não é isso, Nenê? Qualquer pessoa pode ser. Existe algumas triagens, né, no partido, também não é claro que eu decidi ser candidato e você candidato. Não, o partido vai fazer uma análise, um estudo para saber se realmente você tem potencial de disputar uma eleição, né? Seja para vereador, seja para onde for. O ideal é que você comece a fazer algum movimento social para que você comece a se destacar e aí você ganhar esse espaço. Mas todo mundo pode ser candidato, sim. E eu vou dizer, política é método, certo? Você não precisa inventar a roda, não. Existe um percurso que você tem know-how para fazer. Quem contratou você tem know-how, ou quem você contratou, e é método. Então não tem muito o que inventar. Você tem que saber onde você está dando certo e fortalecer até dar certo. Sim. Não precisa, não deu certo isso, isso daqui deu, peraí, vamos testar aqui, deu certo isso, vamos insistir nisso. Muito daqui. bom. É isso, política é método. Então,
Eu acredito muito que existem caminhos e todo mundo pode ser, mas nem todo mundo pode ser político, né? Todo mundo pode ser candidato, mas... Não pode ser político, é verdade. difícil. Deixa eu lhe pegar aqui agora, na atenção, na chamada de atenção. Você fala sobre o cenário do nosso Ceará? Eu posso fazer pergunta aqui? Tranquilamente. Vamos lá, então. Nós estamos vivendo um momento de construção de nomes, possíveis nomes que vão disputar. Você acredita que teremos um período eleitoral muito acirrado, pelo menos pelo que nós temos percebido nesses últimos dias, com a filiação do ex-governador do estado do Ceará, ex-prefeito, ex-ministro Ciro Gomes, que se filiou ao PSDB em dias últimos agora passado, ou outros que vão aparecendo, colocando o nome à disposição, a reeleição do governador Eumano. O que é que você pensa? Como é que vai ser aí o calendário de 2026, a eleição de 2026? Existe o cenário Ciro candidato a governo do estado e o cenário não sendo o Ciro, né, Roberto Cláudio, talvez. Eu acredito que o Ciro, ele tende a ser mais disputado. Se ele for candidato a governador, vai disputar mais e tal, vai ser mais duro. Mas o governo do estado está muito... você pode perceber que existe uma unidade muito forte no governo do estado, né? Você vê que o grupo que eles estão hoje faz bastante tempo que estão juntos. E você vê os deputados aliados, prefeito, etc. Mas vai ser disputado, né? Não existe campanha ganha. Todo mundo sabe disso, principalmente para executivo. Tudo pode mudar muito rápido. Tivemos um prefeito agora de Fortaleza que não conseguiu ir para o segundo turno, né? Com a estrutura, com a força que ele tinha. Então, existe muita dificuldade, mas hoje o governo do estado vem tanto com a estrutura do governo como da prefeitura de Fortaleza. E em 2022 a gente tem que ir muito para esse estudo, para essa análise. Em 2022 eles conseguiram vencer no primeiro turno sem ter a prefeitura de Fortaleza, né? Então o governo é muito forte, é muito. Quem tem governo tem estrutura. Quem tem oposição, quem é oposição tem que criar as narrativas. Esse é o caminho que se estende até lá, para 2026, que já está acontecendo, né? Então, tá, muito bom. E aí, renovação na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Pelo que você anda, que você está acompanhando, acredite ou acredita que teremos surpresas, novos nomes vão surgir, ou parte de quem já está fica, permanece? O que é que você pensa sobre a Assembleia Legislativa? A Assembleia, a gente vai fazer um comparativo rápido. Em 2022, o PDT foi o partido que fez mais deputado estadual. Certo? E hoje o PDT está com dificuldade de formar chapa. Hoje o PT se destaca mais e o PSB surge como um novo PDT, pois trouxe muita gente de lá, né? Através da liderança do Cid Gomes, né? Do senador. Dentro dessa construção, a gente sabe que a Assembleia, eu gosto de falar que é tipo a Câmara de Fortaleza, a renovação sempre é maior que 40%. Eu acredito também nessa possibilidade, só que lembre-se, não é só a pessoa que está mudando ali, né? Poucas são os sobrenomes que mudam, entendeu? Então, às vezes é a pessoa com o mesmo sobrenome, né? Ou então pessoas que vieram... Na linha sucessória, né? Ali o indicado de alguém. De alguém. Então, está sendo guiado pelo mentor que já teve vários outros mandatos. Renovação mesmo, a gente tem poucas mesmo, pessoas novas que surgiram na política e ganharam mandato, são poucas. Se você for puxar mesmo, analisar. Mas vai ter uma renovação boa na Assembleia. Já para a Câmara Federal a renovação é bem menor, né, porque existe uma sustentação maior de quem já está com mandato. Sim. Você que vai ser candidato, nunca teve mandato de deputado federal ou estadual, você larga atrás. Se já existe 46 pessoas e 22 pessoas já com mandato, então você larga atrás. Então você tem que fazer um esforço dobrado e ter equipe, ter gestão, ter uma estrutura para mudar toda a dinâmica e conseguir chegar ao ponto. E trabalhar muito os pontos fracos do candidato a estadual federal da região a qual você vai ser mais votado. Isso daí você tem que explorar. Muito bom, muito bom. Para fechar, o nosso tempo está indo embora, faltando acho que 2 minutinhos aqui. Eu queria te ouvir sobre o cenário nacional. Presidente Lula... Outro nome que vai concorrer, Lula pode ser candidato, como é que é? Pensa o quê? O que é que na sua cabeça você pensa sobre o futuro do Brasil 2026 com os possíveis candidatos?
Renatinho, temos vários cenários para presidente. Em 2 minutos, hein? A resposta? Ser rápido aqui. Primeiro, o Tarcísio vindo candidato, né? Eu acredito que é uma disputa muito grande, maior do que aqui no governo do estado, né? Se o Ciro não vier candidato. Então, vai ser uma disputa muito grande, o Tarcísio vindo candidato, mas você vê a esquerda com poucas lideranças de peso e a direita muito mais forte. Então, tem Ronaldo Caiado, tem Tarcísio, tem Ratinho Júnior, tem Zema. E aí, meu amigo, são governadores, velho. Então, tem força, assim. Eu acho que não vai ser fácil para o presidente Lula, uma reeleição, né? Vai ser difícil, mas ele tem consciência disso. Mas ele é um maestro, né? Ele é um cara que sabe a política pelas raízes, entende como funciona todo o mecanismo e sabe o momento certo de atacar, de recuar. Então, para quem quer vencer a eleição, vai ser muito mais difícil para quem já está lá. Isso daí eu vejo 2000. Agora tem que ter atenção no Ratinho Júnior, que eu acho que é alguém que pode crescer se vier candidatar no partido grande, que é o PSD. Né? Ronaldo Caiado criou projeção agora por conta do posicionamento dele a respeito dessa operação que houve agora no Rio de Janeiro. Ele foi lá, fez um vídeo, deu uma cara a tapa. E aí o Cláudio Castro também começa a aparecer, né? Vamos ver. Vai ser bom. 2026... vai ser, já está acontecendo e vai ser muito bom para presidente. Eu acho que 2026 começou antes da virada do ano, né? Começou muito rápido. Tá agitado o negócio aqui. Para não, Renatinho. Para não, a política não para. Como eu te disse, ela tem uma velocidade diferente do cotidiano da pessoa. Enquanto nós estamos aqui, muita coisa está acontecendo ao mesmo tempo. Não tem como segurar. Quem é que sabia que ia ter uma mega operação lá no Rio de Janeiro, né? Que não é... Eles não trazem para a política, mas acaba ficando rodando ali no meio da política, né? Um ambiente debate, que está dentro desse complexo todo que é a fala, o pensamento político, né? A órbita do voto, todo mundo faz reflexo com isso aí. Meu amigo, eu vou dizer a você o seguinte, eu estou muito feliz, te agradeço. Em outros momentos no calendário de 2026, eu costumo dizer, se existir, não sendo pessimista, mas o amanhã, o 2026, a gente quer que exista muito. Aí o cometa aí, como é o cometa? O cometa Atlas 3/1, não sei como é que é. Se tudo for acontecendo... Que é uma nave espacial. Tu acredita que Renatinho, tu acredita que existe vida inteligente fora da Terra? Eu vou responder só em um próximo programa, porque o tempo acabou aqui agora. Vai ficar para próxima. Vai ficar. Obrigado pela sua participação, meu amigo, a você no rádio, na TV, no YouTube. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Eu, Renatinho Soares, prometo voltar amanhã, se Deus deixar, se Ele permitir, se for de sua vontade, se Deus quiser. O programa de amanhã está especial como esse aqui e como muitos outros que a gente sempre faz, deixando a você debaixo dos braços do cuidado, do amor, da misericórdia do nosso Deus. A gente se encontra até mais breve, em nome de Jesus. Obrigado, minha gente, um abraço. Olha aqui nos meus olhos. Valeu, minha gente. Tchau.